Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a presença de todo mundo e o convite tanto da OAB, da subseção aqui de Campina Grande, quanto do pessoal da Comissão de Direitos de Pessoas com Autismo e Doenças Raras. Meu nome é Robson Fagiani, eu sou doutor em Psicologia Experimental. Eu sou terapeuta ABA desde 2006, comecei ainda como aplicador e em 2009 eu me tornei supervisor e venho realizando esse trabalho desde então. Hoje também sou diretor da Clínica Incentivo em João Pessoa. A minha fala hoje foi feita para explicar um pouquinho o que é a terapia ABA e como ela funciona e como ela deve funcionar apropriadamente. Nenhuma das coisas que eu vou falar aqui agora são ideias minhas, são coisas que estão publicadas em jornais científicos, em revistas científicas, publicadas por entidades científicas da área de análise do comportamento. Tá? Então eu queria começar dizendo o que é, então, análise do comportamento. Por que nós chamamos ABA de ABA? ABA vem do inglês Applied Behavioral Analysis, análise do comportamento aplicada, e é uma ciência e uma tecnologia. É uma ciência porque nós temos como objetivo principal pesquisar e melhorar comportamentos socialmente relevantes, seja de pessoas com TEA ou qualquer pessoa que precise de auxílio. E também é uma tecnologia porque nós aplicamos procedimentos e aplicamos estratégias derivadas das pesquisas científicas. Tá? Então, é importante a gente saber que a ABA é uma ciência sobretudo, certo? Ela foi muito popularizada em 1987. Um psicólogo chamado Ivan Lovaas publicou em 1987 um artigo que foi revolucionário. Nesse artigo ele mostrou que pessoas com autismo que passavam por terapia ABA intensiva, cerca de 40 horas semanais, divididas entre o que acontecia na escola e na clínica, 47% dessas pessoas tiveram a remissão total dos sintomas e não precisaram mais de terapia ABA. Isso, de modo algum, significa cura. Significa, no entanto, que elas não precisavam mais de ajuda para lidar com as demandas do dia a dia. Outras 40% dessas pessoas, elas tiveram uma melhora significativa e puderam ter menos horas de terapia semanal. E somente 13% tiveram pouca evolução. Foi um artigo revolucionário, porque ele demonstrou a efetividade da terapia ABA. Esse artigo foi replicado inúmeras vezes e até hoje, ocasionalmente, aparece nas revistas científicas alguma replicação um pouquinho diferente. Tá? Então, hoje, quando médicos afirmam, profissionais afirmam que a terapia ABA é efetiva, é porque nós temos uma base científica clara e sólida para afirmar isso. E aí, uma coisa que eu vejo sendo muito discutida é justamente essa necessidade dessa intensidade toda. A criança com autismo precisa de tantas horas de terapia ABA? Precisa. Isso eu entendo que seja um pouco confuso, porque nenhuma terapia é tão intensiva assim. Mas a ciência mostra a importância dessa intensidade. Inclusive, há pesquisas comparando crianças que receberam esse tipo de intervenção com menos horas, crianças que receberam com muitas horas, e os resultados são muito claros em apontar que a carga horária intensiva é sim necessária. O motivo de confusão sobre o nosso trabalho é que não existe uma graduação de terapia ABA. Onde se obtém o conhecimento sobre terapia ABA? Não é na faculdade de psicologia ou de pedagogia ou de terapia ocupacional ou qualquer coisa que seja. É um conhecimento que a gente obtém em cursos específicos ou de especialização ou no Brasil em alguns mestrados ou doutorados específicos. Isso gera um pouco de confusão porque como existe um tipo de tratamento, um tipo de profissão para a qual não existe graduação, quem é então a pessoa que deve aplicar a terapia ABA? De modo geral, eu posso dizer que qualquer pessoa que passe por cursos específicos pode ser um terapeuta ABA. Hoje, aqui no Brasil, nós temos a BPMC, que é a Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. E nos Estados Unidos, nós temos o BACB, o QABA e o IBA, que são entidades que procuram descrever e chancelar quem são pessoas que possuem informação adequada para serem terapeutas ABA. E todas essas entidades descrevem 3 níveis de profissionais. Existem os aplicadores, ou às vezes chamados de ATs, ou técnicos comportamentais, que são pessoas que precisam ter tido um curso de pelo menos 40 horas sobre terapia ABA, precisam ter demonstrado que passaram por supervisão e precisam fazer uma prova de conhecimentos gerais. Tá? De acordo com essas entidades, esses profissionais técnicos comportamentais ou ATs
não precisam ter formação universitária. Segundo grau seria suficiente, mas, obviamente, a formação universitária é desejada. Um segundo nível profissional seria o de coordenadores, que são profissionais já formados em área de saúde ou educação, mas, novamente, não existe uma formação específica, pode ser qualquer área de saúde e educação. Esses profissionais têm que ter feito um curso de mais ou menos 200 horas sobre assuntos específicos da terapia ABA, terem tido supervisão documentada de cerca de 100 horas e terem passado numa prova. E, finalmente, aos supervisores, que são profissionais que devem ter mestrado ou doutorado em psicologia ou análise do comportamento, que têm que ter demonstrado muita experiência prática, terem passado também por supervisão por cerca de 150 horas, um curso de um pouco mais de 200 horas e terem passado também em uma prova, tá? São exigências grandes, e as exigências são grandes porque o trabalho do terapeuta ABA, assim como de qualquer profissional de saúde, é muito importante. Nós trabalhamos com crianças, mas não só com elas, nós trabalhamos com o futuro dessas crianças. Se as crianças não tiverem terapia adequada, o futuro delas pode não ser tão brilhante quanto poderia ser caso elas tivessem acesso a uma terapia de qualidade. O que está acontecendo no Brasil hoje é muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos. A popularidade da terapia ABA fez com que houvesse uma grande convergência de pessoas tentando entrar nessa terapia e conhecer mais dessa terapia. Lá, quando essa popularidade aconteceu, se tornou necessário criar-se essas entidades científicas para regular os profissionais. O mesmo tem acontecido no Brasil. Temos cada vez mais profissionais, mas não necessariamente com a formação adequada e de qualidade. Tá? Então é importantíssimo que todos saibamos disso e lutemos para que todos os profissionais da área tenham essa formação, tenham acesso à supervisão também e possam realizar o melhor trabalho possível. De acordo com essas definições de terapia ABA, eu gosto sempre de traçar um paralelo. Muitas pessoas questionam, mas precisa mesmo do AT e do supervisor? Precisa mesmo do coordenador e do supervisor? Pois o paralelo que eu traço é o seguinte, nós podemos fazer uma analogia com outras áreas também. Na área da construção, um prédio é construído por pedreiros e por engenheiros que fazem o planejamento. No hospital, não existem só médicos, existem também enfermeiros. Os enfermeiros e médicos têm papéis diferentes. Na terapia ABA é a mesma coisa. Os aplicadores, ATs ou técnicos comportamentais são profissionais que vão ficar mais diretamente junto da criança, aplicando o que foi planejado, o que foi criado especificamente por essa criança, pelos coordenadores e supervisores. Então, não existe terapia ABA sem um profissional ou sem outro desses profissionais. É preciso que todos eles ajam em harmonia, todos eles trabalhem em harmonia. Tá? Então, esse questionamento é importante, eu quero deixar claro que não existe terapia ABA sem aplicadores e sem supervisores. Esses profissionais trabalham em conjunto e não em paralelo. O aplicador, infelizmente, não tem a formação necessária para fazer planos. E o supervisor, infelizmente, não tem o tempo necessário para fazer a terapia de modo intensivo. Por isso que a união desses profissionais é tão importante. Eu quero dar um exemplo rápido e tentar ser bastante didático de como uma formação de qualidade pode impactar a vida de uma criança. Recentemente, lá na Clínica Incentivo, nós assumimos um caso novo que já estava com outros profissionais que tinham acabado de sair de uma especialização, então supostamente tinham conhecimento teórico necessário para realizar o trabalho. Mas conhecimento teórico não é tudo. Conhecimento prático, você ter sido aluno de uma pessoa que estava ali te supervisionando, é importante. Então esse cliente chegou até nós com comportamentos muito intensos. Ele batia em si mesmo, batia na mãe, jogava as coisas. E num primeiro momento a gente pode pensar que essa pessoa tem um déficit cognitivo ou algo do tipo. Mas não, é um menino super inteligente. E ele descobriu maneiras de conseguir o que ele queria com esses comportamentos. Então, quando ele jogava e quebrava as coisas, por exemplo, a mãe comprou diversos controles de televisão, ele não fazia aquilo necessariamente porque ele estava descontrolado, apesar de isso poder acontecer em alguns casos, mas simplesmente porque ele encontrou um caminho de comunicação que era efetivo.
E a equipe anterior não conseguiu entender quais eram as dificuldades específicas ou quais eram os repertórios específicos que essa pessoa precisava aprender para ter uma vida mais plena. Coube a nós assumirmos o caso, fazemos o que nós chamamos de uma avaliação funcional para tentar descobrir o porquê daqueles comportamentos estavam ocorrendo e aí sim fazer um plano específico e individualizado para esse garoto. Nenhuma melhora imediata, mas depois de alguns meses nós conseguimos ver uma evolução muito grande, tanto na comunicação mais apropriada, quanto na diminuição desses comportamentos. Tá? Isso acontece bastante. Parte do meu trabalho hoje como supervisor é ajudar outras clínicas que querem fazer um bom trabalho e ainda não têm conhecimento suficiente. Então é comum eu me deparar com situações como essas, de profissionais que acabaram de se formar, não tiveram experiência prática e já assumem casos complexos. E digo novamente, as pessoas com autismo, elas precisam de um futuro. E o futuro é construído com boa terapia. Tá? Eu quero também comentar que a gente tem um pouco de sorte de contar com muitas pesquisas mostrando sobre a efetividade do trabalho, e tem uma que eu considero, duas na verdade, possivelmente mais, mas eu conheço duas, que eu considero potencialmente revolucionárias. São pesquisas do Chasson e colegas e do Jacobson e colegas que mostram que além do fator humano de uma boa terapia, além do fator futuro que eu estou comentando com vocês, há um outro fator que direciona para uma boa terapia, um fator econômico. Os planos de saúde, os pais ou qualquer pessoa que vá pagar por um tratamento vai pagar menos se pagar por uma boa terapia. Porque a boa terapia tem chance de produzir alta, tem chance de produzir uma diminuição da quantidade de horas que essa pessoa precisa ter de terapia. Tá? Então, você investir em bons profissionais significa também investir em economia a longo prazo. Uma criança que tenha uma terapia não muito efetiva vai precisar dela por muito mais tempo. E aí, obviamente, o processo será muito mais caro. Outra coisa que eu vejo sendo discutida com frequência é se esse AT, esse técnico comportamental, esse aplicador é ou não é um profissional de saúde. Tá? Se a gente pega a definição da OMS, eu vou até usar uma citação aqui deles mesmo, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Isso significa que saúde é você estar pleno em todas as suas áreas. Muito se discute sobre a necessidade de um AT escolar ou de um AT domiciliar. Mas imaginem uma criança na escola que não tem capacidade comunicativa e ela bate no outro para se comunicar. Ou que ela não tem capacidade de autonomia ainda e ela defeca na própria roupa todos os dias. Ou ela bate nos colegas. Ou ela não tem interesse social. Um AT escolar não vai estar na escola fazendo um trabalho pedagógico. Ele vai estar fazendo um trabalho de saúde, ensinando essa pessoa a usar o banheiro, ensinando essa pessoa a conversar ao invés de bater, ensinando essa pessoa a controlar seu comportamento ao invés de jogar os materiais no chão e assim por diante. A mesma analogia nós podemos fazer em casa. Muitas pessoas com autismo são ótimas na clínica, se comportam muito bem lá. Por quê? Os profissionais sabem como lidar minuciosamente com essas crianças, mas nem sempre as famílias sabem. Um AT domiciliar tem o papel de auxiliar a família a entender a própria criança e a ajudá-la a se comportar melhor. As crianças são muito sensíveis. Algumas delas se comportam muito bem na presença do pai, péssimo na presença da mãe, ou muito bem na presença da mãe e péssimo na presença dos pais, porque os pais atuam com elas de modo diferente. Então, ter um profissional lá que faça uma explicação minuciosa de que estratégias vão ajudar essa criança a se comportar melhor é fundamental. Então, o AT faz sim um trabalho de saúde. A Terapiaba como um todo é sim uma área de saúde, independente de onde isso esteja acontecendo. Na clínica, na escola ou em casa. A minha fala se encerra por aqui. Eu espero que eu tenha sido compreendido e conseguido passar um pouquinho para vocês do que é a Terapiaba
e de como a gente pode ajudar as pessoas com autismo. E tenho uma fé de que no futuro a gente vai ter terapias cada vez mais efetivas, cada vez melhores para pessoas com autismo. Muito obrigado pela atenção.